aqueles que estão vindo a primeira vez, né? Que venham muitas vezes estar conosco, né? Para buscar o aprendizado, o autoconhecimento, né? E entender por que viemos, né? Aceite a nossa trajetória e para quando nós voltarmos. Vamos ter na noite de hoje Solange Brasil, que exerce atividade na casa e tem algumas funções também, que vai trazer um tema, né, de enriquecer pela trilha do amor, né, que posiciona a nossa caminhada terrena. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar nesse templo, nesse hospital, nessa escola, que nos ampara, nos acolhe, nos esclarece e nos consola. Então, por essa noite, tudo que viemos buscar, Pai, pela alguma patologia, né? Pela nossa família, oremos também para todos aqueles, o nosso próximo, nossos vizinhos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no momento de rua, que essa nossa vibração junto, em comunhão, rogamos aqui, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia introdutor da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco nessa reunião pública de segunda-feira. Nós damos por aberto mais uma palestra na noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade. Obrigada, Bertô. Boa noite, caríssimos irmãos. Boa noite. Paz de Jesus está conosco. O amor de Deus nos envolve. É uma alegria, uma honra estar mais uma vez aqui nesta casa de oração, a nossa casa, nosso lar, Manuel Francisco da Luz. Honra por quê? Porque é uma casa de Deus, é uma casa de Jesus, e nós temos a oportunidade de, em alguns momentos, tecer alguns comentários, elucidações em torno da obra espírita, que elucida, que revifica o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso são momentos sublimes a nosso ver. Nesse encontro de irmãos que aqui realizamos, mentes, pensamentos, corações, a espiritualidade nos ampara, nos envolve e nós podemos nutrir a nossa alma, nosso espírito, com conceitos, talvez repetidos, sim, que já ouvimos inúmeras vezes, mas que na prática, na vida, ainda não estão vivos, ainda não estão tão presentes, ainda não estão nos envolvendo muito mais ou por inteiro. Daí a importância da repetição, do treinamento, que o Espírito Emmanuel, aquele que foi o mentor de Francisco Cândido Xavier, e que Joana de Ângeles, que foi a mentora de Divaldo Pereira Franco, já nos reportavam ao treinamento, que é a repetição. Como nós fazemos para aprender algo da vida material? Para aprendermos a utilizar um equipamento, a fazermos uma determinada tarefa, às vezes nós pegamos um manual, seguimos um passo a passo para não errar, para não cortar um dedo, para não nos machucar, para não nos ferirmos. Então nós temos um manual grandioso, um manual atualíssimo, um manual que segue e ultrapassa a sucessão dos anos, já de alguns milênios, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os 4 Evangelhos que vêm aqui para nós espíritas,
comentados ou trazidas as lições que Allan Kardec achou as principais, não só ele, mas a equipe espiritual que também trabalhou com ele, colocar, juntar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e além das citações das Escrituras, dos Evangelhos, os comentários que Allan Kardec escreveu e também mensagens ditas por espíritos, escritas por espíritos da falange, que então é responsável pelo advento da terceira revelação, que é o Espiritismo, nos deixaram à época. Vem compor este livro extraordinário, que hoje nós vamos utilizar 2 capítulos para refletir um pouco em torno da trilha, ou de uma trilha do amor. Seguirmos por essa trilha grandiosa e seguindo algumas dicas, alguns sinais que nós encontramos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no capítulo 12, amar os inimigos, que é uma especialização do capítulo 11, porque o capítulo 11 é amar o próximo, então o próximo, qualquer um. E, dada a dificuldade para o nosso momento evolutivo, Allan Kardec colocou um outro capítulo tratando especificamente dos inimigos, logo em seguida, para reforçar a importância também desse amor, mesmo diante daquele que para nós representa uma inimizade, uma contenda, uma dificuldade de relacionamento. Quando nós ouvimos falar em trilha, o que vem à mente? Aqui na nossa região tem bastante trilha para nós fazermos. Na ilha, por aqui, nós vamos por um percurso, por um caminho, geralmente estreito, geralmente com subidas, com descidas, e podemos encontrar pedras, que às vezes escorregamos por elas, subidas também, que às vezes podemos escorregar, galhos, árvores, às vezes batemos, podemos encontrar bichos também nessas árvores ou no chão. O que podemos encontrar então? Perigos, percalços, dificuldades, mas também podemos encontrar o quê? Sinalizações de gente que já passou por ali e deixou algumas marcas, alguns sinais, pegadas, aqueles que inicialmente formaram aquela trilha, que acharam por bem, não, este caminho aqui é o menos tortuoso, para chegar onde? Para chegar a um destino, que é a meta de fazer aquela trilha, geralmente ao cume. Geralmente nós queremos subir, fazer um lugar, chegar num lugar que nos dê uma vista linda, que respiramos ar puro, que nos vivifica, porque estarmos junto da natureza, especialmente a intocada pelo homem, nos possibilita a reparação das forças físicas, das energias do corpo material e também do corpo perispiritual, sutil. Então é algo de bom que nós buscamos. É o destino, a meta, que demanda o quê? Um esforço. Demanda um tempo que nós vamos empregar para percorrer a trilha, esforços para vencer aqueles desafios. Podemos desistir no meio do caminho, no começo do caminho, mas se resolvermos seguir, vamos vencendo os desafios e subindo passo a passo. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho, se nós formos estudar a fundo, nós vamos ver, é cheio, repleto de dicas, de sinalizações para nós realizarmos aquelas determinadas conquistas que cada capítulo traz. Então, o 11 começa com um mandamento maior, quando em dado instante vêm fariseus, escribas, interpelar Jesus e perguntar a ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? A que eles estavam se referindo não era ainda os evangelhos nem existiam, foram escritos depois de Jesus, era a lei vigente, então, a lei civil, então, vigente,
especialmente contida lá no Pentateuco mosaico, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, especialmente. Então perguntam para ele, qual é o maior mandamento desta lei, que hoje nos rege? Lei humana. Mas ainda essa lei humana já tinha conexão com a lei divina, porque ela era procedente dos 10 mandamentos. E a resposta ela está justamente em Deuteronômio. Então Jesus, ele reforça o que está lá. O maior mandamento é o amor a Deus. Amar a Deus acima de tudo. E depois ele reforça, e semelhante a este, nós já escutamos tanto. Eu assisto palestras aqui frequentemente, nós já escutamos tanto. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo maior, que já está em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, e o primeiro está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5. Capítulo 6, desculpe. Então Jesus não está inventando nada. Ele está repetindo o que já sabiam, o que já tinha vindo desde Moisés. Porque nos 10 mandamentos nós vamos ter lá as lições atinentes ao amor a Deus e depois atinentes ao amor ao próximo. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas do próximo, nem as pessoas que convivem com o próximo, ali simbolizado pela mulher. Então é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Está lá? E Jesus repete. Então o que ele coloca como a meta, que é o cume da nossa jornada, da nossa montanha? O amor a Deus. Então quando nós ouvimos assim, para mim pelo menos passaria, parece distante, porque é a meta. Como é que nós vamos amar a Deus aqui, agora, hoje, nesta terra, cheia dessas adversidades, dessas injustiças, cheia de crime? Como é que nós vamos amar a Deus? Como? Como é que nós vamos aplicar esse mandamento? Aí vem a ajuda, essa grande ajuda. Se nós queremos chegar lá, nós vamos começar direto por lá, vamos começar pelo que está mais próximo de nós. Eu gosto muito da imagem, do símbolo do triângulo, para nos ajudar a entender amor a Deus. Vou colocar aqui. Amor ao próximo e amor a si. Porque Jesus aqui, o segundo mandamento, ele não dividiu, ele deixou junto. Ele não disse que era o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si, um terceiro. Esta é a meta. Este aqui é o mais próximo da meta. O amor ao próximo, como? Como nos dá a ideia de quê? Junto, igual, no mesmo nível. Então, na nossa convivência dia a dia, vamos imaginar, não é assim que nós nos ajudamos? Esposo com esposa, irmão com irmão, pai, mãe com filho. Como nós aprendemos uns com os outros? Como? Pelo espelho, pelas atitudes, o jeito do outro ser, o jeito que o outro está. E se eu estou empenhado, se eu acolho essa proposta da doutrina espírita, a proposta do Evangelho, que é de reparação em mim, de reparação do meu jeito de ser, da minha convivência, para que ela se torne cada vez mais leve, mais livre, mais solta, mais feliz. Porque a luz do Evangelho, como boa nova, é para hoje. Não é para uma manhã depois que eu desencarnar, lá no futuro, depois do túmulo, da sepultura, da cremação. Não, é para hoje a alegria do Evangelho. Toda a felicidade que nos é acessível e suscetível aqui, agora. E às vezes nós esquecemos disso. Achamos, não, é lei de ação e reação, é débito e crédito, é reencarnação, é tudo para amanhã. Sempre para amanhã. É hoje. A nossa realidade é hoje. O passado, como já diz o próprio termo, já se foi, já passou. Nós não podemos mudar os fatos, mas nós temos não só o dever, é a atribuição, porque faz parte da lei, a consequência, trabalhar, minimizar, apagar, neutralizar as consequências. Os fatos nós não mudamos,
as consequências permanecem. E o futuro é o porvir, é o vir a ser, é aquilo que ainda não construímos, que estamos fazendo hoje. E quando, eu gosto muito de uma fala de Emmanuel que diz assim, ó, todo dia é dia de semear, mas todo dia é dia de colher também. Então isso nos estimula, porque a colheita é expiação, problemáticas muitas vezes, mas a semeadura é hoje, eu estou semeando o meu futuro e o meu presente também, porque o meu futuro é daqui a pouco, daqui a alguns minutos, é logo mais à noite, o meu adormecer, o meu sono, é o meu dia amanhã, tudo isso é futuro, só que é mais próximo ou mais distante. Então nesse capítulo 11 já começa pelo top, que é a meta. Mas e aí nos diz assim, ó, vamos trabalhar por aquilo que está mais perto de nós mesmos, primeiro plano, e o próximo, que é o da nossa convivência. E como fazer isso? Então, quais dicas que esses capítulos nos dão para esse trabalho, essa interação uns com os outros? Fazermos aos outros tudo o que queremos que eles nos façam. E aí Jesus ainda comenta, nisso é que está toda a lei e os profetas, tudo que está no Antigo Testamento está sintetizado, sintetiza aí, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, tratar os outros como queremos ser tratados. E depois no item 3 vem aquela parábola do credor incompassivo, que é aquele que pede perdão pela dívida. O Senhor perdoa a dívida dele e depois ele sai, pega um que deve para ele uma quantia muito menor, pega ele pelos colarinhos ali, tu vai me pagar e paga logo e não sei o que, e manda trancar. E depois o Senhor chama, porque vão contar para ele, mau servidor, tu pediste, tu quisesse ser tratado desse modo, pediste que eu te perdoasse a tua dívida. Não era dever tu fazer o mesmo? Então Jesus, ele ilustra a fala dele com esta parábola, que Kardec coloca em seguida. Fazer os outros o que queremos que nós seja feito para nós. Eu quero perdão. Nós não ouvimos assim dizer que o universo devolve para nós o que dá. Nós jogamos o universo, volta para nós. Causa, efeito. Quem que gera as causas? Os efeitos são pura consequência. Então eu quero carinho, oferecer carinho. Eu quero gentileza em qualquer momento. Lá no balcão, no meu trabalho, ser tratado quando eu vou precisar de um serviço de outra pessoa. Como é que eu faço o meu serviço? Com gentileza, com gratidão, valorizando aquele período que eu estou ali. Como eu faço as minhas atividades? O que eu estou oferecendo para a vida, para os outros? Porque é isso que a vida vai me devolver. É isso que Jesus também está falando aqui. Causa, efeito. E a diretriz é nós trabalharmos nas causas para que os efeitos sejam aqueles que nós desejamos. Então eu desejo a gentileza, eu desejo a cordialidade, eu desejo a doçura, tudo que eu desejar para mim, eu vou oferecer para outro. E isso vai mais além, porque depois ele vai falar também da caridade, também das questões materiais, também, porque a caridade também não é só material, uma moeda de dois lados, tem a moral, que vai da convivência que nós estamos tratando. Então, tudo que eu imaginar. Então, como é que eu posso aplicar isso no dia a dia? Aqui nós estamos tentando trabalhar dicas para a nossa prática. Nas minhas reflexões, eu posso escolher, hoje eu vou ver um ponto desse evangelho, desse capítulo, ou outro que eu queira. Como é que anda isso na minha lida no dia a dia? Vou me observar, vou me aplicar nisso uma semana, um mês, quando eu quiser, para que isso possa se tornar vivo cada vez mais em mim. E à medida que eu vou praticando, vou treinando, vai se tornando natural.
Uma outra frase de Emmanuel, que eu escutei há muitos anos já, nunca mais esqueci, que para mim serve de muita diretriz e também de muito estímulo. A disciplina antecede a espontaneidade nos atos da nossa vida. Porque eu já escutei e falei assim, porque hipócrita está fazendo, porque não está fazendo com amor, não está fazendo com toda aquela... Está fazendo. Está treinando. Está se habilitando. E à medida que vai treinando, vai repetindo, vai tornando cada vez melhor aqui, vai fazendo cada vez melhor, não é assim nas nossas vidas outras? Até o ponto que nós fazemos sem nem muito estamos fazendo outra coisa e aquilo já está automático, já virou um hábito, já automatizamos, porque para nós já ficou natural. Então no sentimento, na vida moral também é assim. Também o Espírito, como diz Lázaro nesse capítulo 11, lá na Lei do Amor, é o primeiro texto de escrita dos Espíritos que está ali no capítulo 11, ele vai lá no finalzinho do item dizer, o Espírito precisa ser cultivado como um campo. É um campo. E cultivo demanda trabalho. Limpar o solo, olhar o solo, revirar o solo, prepará-lo para receber a semente, cuidar daquela semente para que ela cresça, para que ela produza folhas, frutos, flores. Não é da noite para o dia. Não é uma encarnação. É trabalho para bastante tempo, mas não importa quanto tempo para nós leva. O que importa para nós é começarmos. Sabermos que cada dia é um novo dia de bênçãos. Nós temos a lição, por exemplo, do sol, que um outro espírito vai falar aqui neste capítulo 11 também, sobre o amor, que é esse sol interior, esse fogo sagrado que existe em todos nós. E o sol para nós, o que ele é? Não o que ele representa, o que ele é? Ele nos ilumina, ele nos aquece, ele dá vida também para o planeta. Não só ele, outros elementos também são indispensáveis, a água, o ar. Ele é indispensável também para existir a vida aqui no nosso planeta e em outros. Então, e ele está o tempo todo lá, há bilhões de anos. Nós muitas vezes não vemos, porque as nuvens tapam a nossa visão, mas o sol permanece lá dia após dia, todos os instantes, cumprindo essa função de vida, de iluminar, de aquecer, de cuidar. Então, para mim, eu considero como é o envolvimento de Deus, de Jesus, o tempo todo nos amparando. Ele é uma representação para mim do amor divino, do amor de Deus, é obra de Deus. O tempo inteiro nos envolvendo com a sua plenitude, cumprindo a sua função. O conceito que nós vamos encontrar, não vai dar tempo de nós seguirmos por todos os itens do capítulo, mas a ideia justamente é quem quiser depois ler para ver o que me toca mais no momento. Me toca mais esse item. Então, quem sabe eu vou trabalhar, vou me observar e vou experimentar, vivenciar esse item, o que está aqui nesse ensino. Quem é o autor desse? Fenelon. Olha o conceito que ele dá de amor. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor é de essência divina. Então, ele é de Deus, é divino. É um sentimento que nos conecta ao Criador. O amor é de essência divina. E todos nós, ninguém está excluído. Até mesmo aquele que hoje nós consideramos a pior da pior criatura, que está com um monte de crimes nas costas, não importa. Todos
E o último item deste capítulo é, inclusive, a caridade para com os criminosos. Porque mesmo o criminoso é nosso próximo. Né? O próximo é qualquer um, não tem exceção. Todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração, então não é na superfície, é lá no fundo, lá nas entranhas, a centelha deste fogo sagrado. O que é centelha? É uma faísca, é uma fagulha, algo bem pequeno, ínfimo, imperceptível às vezes até aos nossos olhos, mas está lá, desse fogo sagrado. Então, novamente aqui, o elemento fogo. O elemento fogo, o que é? O que ele faz aqui para nós? Ele ilumina, ele aquece e ele transforma os elementos. Nós jogamos algo ali no fogo, papel, uma madeira, ele muda as propriedades, as características. E ele é um fogo sagrado, mais uma vez repetindo, algo santo, divino. Então, quando nós escutamos, até em outras escolas filosóficas, eu sou o amor, você é amor. O doutrina espírita também fala isso. Jesus também falava isso já. Somos amor, sim. Temos amor, sim. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Uns ali nem começou, nada ainda. Está tudo lá, só aquela faísca, só aquela fagulha. Outros que nós já tivemos a oportunidade de ver e passarem aqui pela Terra como encarnados, corporificados, desenvolveram mais. E como nós falávamos no início, dão para a vida aquilo que já conquistaram. Compartilham aquilo que já alcançaram, que já desenvolveram. E assim também nós. Então, o trabalho é dia a dia, para vários. Não sabemos quanto tempo levará. A certeza que temos é: o amor está em nós. Quando Deus nos criou, Ele vai seguir aqui na mensagem. Quando que foi colocada esta centelha em nós? Quando nós fomos criados. Como tu és meu filho, está aqui. O amor nos conecta permanentemente. Só que inconscientes disso, nós seguimos a vida, muitas vezes desconectados do Criador, desconectados dos amigos espirituais, que são seus representantes mais próximos ante nós. Então, como é que nós tivemos expressões de amor entre nós? Jesus, segundo os Espíritos, foi a maior expressão do amor, não só do amor, da perfeição entre nós na Terra. E, junto com ele, sua mãe, Maria, que quando vai à desencarnação, no momento do seu desenlace, Jesus vai recebê-la, vai recolhê-la e diz para ela: é da vontade de meu Pai que tu sejas a rainha no meu reino. Ela que foi mãe na Terra também. E num outro momento aqui no nosso Evangelho, nós vamos encontrar também na lição dos Espíritos, amarmos-nos como irmãos. A lição de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele disse: eu sou irmão, sou vosso irmão. Então esse é um desafio. E para o dia a dia, no capítulo 12, retribuir o mal com o bem, não revidar. Quem de nós não tem vontade de revidar? Eu, inúmeras vezes. No trânsito, em qualquer lugar, em casa, está um lá na frequência da raiva, está irritado. Meu Deus, se não cuidar, nós já entramos naquela frequência e já entramos no embate. Então, retribuir o mal com o bem. Então, essa é uma dica da trilha. Mesmo para os desencarnados, ou para evitar inimigos desencarnados. Então, já retribuir qualquer mal hoje, aqui e agora, quanto mais melhor, para que não tenhamos depois que tratar disso com eles desencarnados. Outra dica aqui da nossa trilha, do Evangelho:
Se alguém nos bater na face direita, apresentar a outra. É similar, explica Allan Kardec, a retribuir o mal com o bem. Porque a pessoa vem com uma pedrada, vem com uma agressão verbal ou de outra maneira. Nós respiramos, contamos até 10, tomamos um pouquinho d'água para podermos retribuir, não na mesma moeda, não no mesmo jeito, mas de outro jeito. Outra dica aqui é não nos deixarmos envolver pela vingança, que é o item seguinte. Não entrar na vingança, porque é uma furada mesmo. Só vai nos trazer complicação. Outra dica, o ódio. Cuidar para não manter o ódio em nós, não nutrir, porque é veneno. Veneno que nós deixamos ali. Em vez de cuidar de algo bom, de desenvolver algo que nos traga bem-estar, saúde, inclusive no corpo físico, não. Ficamos no ódio, porque me fez isso, porque me fez aquilo. Veneno guardado. Então, capítulo 12, a dica, não guarde ódio, não guarde esse veneno. E a última dica do capítulo 12, não duelar, não entrar em embates. Então, quando vem aquela vontade de entrar no embate, no duelo, vê se vale a pena. Opinião, por causa de futebol, por causa de religião, por causa de política, por causa de qualquer coisa, cada embate vai nos levar onde? Quando há um diálogo, troca de ideias, que vamos crescendo, um externa, outro externa, sem ninguém querer espremer o outro, ou se colocar, ou se impor, é construtivo, é muito bom. Como nos momentos de estudo, por exemplo, que nós temos aqui na Casa Espírita, em outros locais também que estudam, que tem estudos maravilhosos, que nos ajudam a tornar a nossa vida melhor. Vamos construindo conhecimento, trocando ideias e nos ajudando uns aos outros, sem embate, sem luta desnecessária que só nos desgasta e muitas vezes nos suga as nossas energias do equilíbrio, porque é assim mesmo na vida física. Se nós não nos cuidamos, nós entramos nessas faixas e ficamos vibrando ali. E as nossas energias boas são destruídas mesmo, pela própria questão fluídica, da afinidade dos fluidos. Então esse cuidado conosco, para que nós possamos oferecer a qualquer um que convive conosco, que é o nosso próximo em casa, no trabalho, na rua, qualquer um, lembrar de oferecer o que de melhor eu tenho. Lembrar que no outro existe amor, como em mim existe. O outro tem dentro dele amor como eu tenho. Só que ainda não desenvolvidos, ainda não plenos, ainda não conseguimos amar a Deus, não estamos plenificados de amor. Não vivemos o amor na sua integralidade. Mas esses 2 capítulos, especialmente, eles nos ajudam a trazer para próximo de nós, para a minha realidade do hoje, como eu posso, em gestos pequenos, que às vezes eu considero, sim, muito ínfimos, muito pequenos mesmo para o meu dia a dia, não dou valor, mas são gestos que estão me ajudando a construir nos meus relacionamentos uma vida melhor. Tem no capítulo 4, deixa eu ver aqui, 4 e 5, o livro é No Mundo Maior. É psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz. Nós vamos encontrar ali uma lição sobre o poder do amor. Tem 2 irmãos que sofreram, que estiveram em grande embate. Um desencarnou assassinado pelo outro, Pedro assassinou Camilo. E mesmo depois de 20 anos, prosseguem na contenda, no embate. Um porque não conseguiu se perdoar, claro, entrou no remorso, na culpa,
e o outro, desencarnado, na vingança. E o que permaneceu encarnado, ele procurou construir uma vida nova, se casou, teve 5 filhos, prosseguiu na sua jornada de trabalho também procurando ser um homem probo, dedicado. Só que mesmo perto ainda dos 50 anos, ele já estava, parecia que tinha 70, descreve o mentor. De tanto que ele se consumiu internamente por causa da culpa, do remorso. Consumiu o seu corpo. E, em um dado momento, André Luiz está com o orientador dele, que é Calderaro, e eles estão atendendo. O orientador dele fez a aplicação de passe, porque Pedro está internado, ele está no hospital, ele está muito doente. Calderaro vai lá com André Luiz, aplica passes, e o obsessor está ali. E Pedro se liberta do corpo por alguns momentos, enquanto o corpo dorme, e o outro sempre relembrando toda aquela situação e cobrando. E André Luiz pergunta para o mentor, mas não vamos falar com eles, fazer alguma doutrinação, trazer esclarecimentos para eles? Vamos conversar. E Calderaro diz para ele, não, já fizemos o que nos é possível. Fizeram atendimento pelo passe, que era possível para eles. Esses irmãos precisam, para essa problemática deles, de um atendimento diferenciado, que nós não temos condições, capacidade de fazer. Falaríamos sobre isso, porque para nós, explica Calderaro, eles somos infortunados, sofredores, necessitados, não é assim que nós chamamos? É um sofredor, é um coitado, é um necessitado. Nós temos conhecimento, diz Calderaro, mas nós ainda não sabemos amá-los como irmãos ou como filhos. Tem a ver com a lição de Jesus. Amor de mãe, que dizem os espíritos, e muita gente também fala isso, que é o que mais se aproxima do amor de Deus para conosco. Amor de mãe. E o amor de irmão, que foi como Jesus nos amou, para os homens não ficarem de fora, como Jesus nos amou, então ele nos exemplificou isso. É possível. E aí vem a mensageira Cipriana para fazer o atendimento a esses 2 seres. E ela chega e conta e pede ajuda de Calderaro e de André Luiz, porque eles já fizeram muitas coisas, iam e vinham visitar, aplicavam passe. E o que eles faziam? Atendiam efeitos. O corpo que estava doente, lá no hospital, o perispírito também com mazelas decorrentes dos sentimentos, do desequilíbrio, do ato, eles estavam atendendo efeitos. Então, graças a Deus que nós temos aqueles outros que nós também somos na casa espírita, atendemos os efeitos, nós encarnados, quando aplicamos o passe. Graças a Deus que quando nós estamos com uma gastrite, com um problema no rim, com uma pedra, nós vamos no hospital, tem remédio, vamos na farmácia, tem remédio, tudo tratando do quê? Efeitos. Efeitos. Que minimizam as dores e sofrimentos. Minimizam, mas não exterminam, conforme diz o mentor. Para tratar as causas, que são profundas naquele caso, é necessário uma condição diferente. E Cipriana então tem essa condição. E aí ela chega, primeiramente ela faz uma prece, depois de agradecer e pedir ajuda do Calderaro e do André Luiz, ela faz uma prece. Se conecta com planos superiores, verte a luz, verte a energia superior, e ela, os 2 estão ali no hospital, irradia de suas mãos. Naquele instante, os 2 sentem algo diferente, os 2 necessitados. Só que eles não veem nada, não sabem nada. É uma comoção, algo que os toca e os aquieta. Que é isso? E depois de alguns instantes, ela toca a região visual dos 2. Porque até então eles não viam nada, apenas sentiam uma força diferente no ambiente.
E quando ela toca, eles começam a ver os espíritos ali, André Luiz Caldeirão, e vê-la. E conforme a cultura religiosa deles, eles acham que estão sendo atendidos por Nossa Senhora, pela Mãe do Senhor Jesus. E depois disso segue o diálogo, não só o diálogo, mas o acolhimento que ela faz primeiro para Pedro, depois para Camilo. E descreve André Luiz em dado momento que ela o faz, que quem olha, quem não sabia da história e olha aquela cena, pensa que é uma mãe que está atendendo um filho. Tamanha a conexão dela com aqueles dois seres. Um criminoso, o outro também que não conseguiu perdoar. Então o que nós vemos nesse capítulo? A força ou o poder do amor. O amor já mais ampliado, mais desenvolvido, que é onde nós vamos chegar. E diz Calderaro para André Luiz, que eles se emocionam vendo tudo. Nós vamos chegar lá. Por enquanto nós detivemos conhecimento, o saber, mas nós vamos chegar lá com essa força, porque só essa força é que realmente governa a vida. A vida. Aqui o poderio, as posses, o status, um determinado cargo, governa as coisas da vida material. Mas só o amor, só aqueles que amam, é que verdadeiramente governam a vida, que estão a serviço direto de Deus. Então Jesus veio nos dar esse exemplo, e mais do que isso, nos deixou tantas dicas, para que nós possamos trazer esse amor, nos sentirmos envolvidos em verdade por Ele, e ao mesmo tempo temos a certeza de que o amor está dentro de nós e que nós podemos desenvolver essa potencialidade, que é uma grandeza e que nos conecta a Deus imediatamente, aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Só o fato de eu me lembrar, eu sou amor. Eu tenho amor. Qualquer um tem amor. Então, gostaria de encerrar fazendo um pedido, que é algo que o Bertoldo estava fazendo a abertura, e eu estava me lembrando da época que às vezes nós fazíamos isso e nunca mais fizemos. E como hoje nós trabalhamos uma coisinha de nada do amor ao próximo, se quisermos nos levantar e pelo menos uma pessoa do nosso lado, atrás, na frente, podemos olhar nos olhos ou abraçar ou cumprimentar com as mãos e dizer assim: o amor está em ti. Para que isso reforce em nós, o amor está em ti. Pelo menos que se nós pudermos sair daqui hoje com isso, que aprendendo com os Espíritos, não são palavras minhas, o amor está em nós. Podemos fazer? Nos levantar?